A delegação colorada se reapresentou nesta terça-feira depois de um período de folga após o empate fora de casa contra a equipe do Goiás pelo Campeonato Brasileiro. O objetivo é a partida da próxima quarta-feira contra o São Paulo no estádio Beira-Rio. Entretanto, esta partida tem tido um teor diferente por parte da direção colorada, que tem tentado transformar o jogo em uma grande decisão para que o Inter possa subir na tabela do Campeonato Brasileiro. O treinamento apresentou novidades vindas do departamento médico. Vitão apareceu no gramado e acelera o seu processo de recuperação, dando uma esperança sobre sua presença na partida contra o Fluminense pela Copa Libertadores da América. Pedro Henrique, após procedimento cirúrgico, já tem um prazo para voltar aos gramados, e este sim deverá ser desfalque na semifinal da Libertadores. Johnny tem um prazo mais otimista e está sendo preparado para jogar no retorno colorado pelo Campeonato Brasileiro. O Inter fechou a contratação de um lateral esquerdo, que estava livre no mercado, mas não atua profissionalmente há mais de um ano. Além disso, definiu que Luiz Adriano, que possui sondagens do futebol árabe, fica no restante desta temporada. Esse é o Diário do Inter KTO desta terça-feira, 5 de setembro de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado ao longo dessa terça-feira. Eu quero começar falando sobre o treinamento dessa terça à tarde, que eu estive presente no CT Parque Gigante. Foi o treinamento de reapresentação dos jogadores depois do empate fora de casa contra a equipe do Goiás. O Inter teve pouco tempo de folga, tá? Foi o domingo e a segunda-feira somente para os jogadores. Hoje já trabalho duro no CT Parque Gigante. E algumas novidades importantes nesse treinamento, que não foi muito puxado, foi um treinamento mais leve. O Cudê dividiu ali o grupo em duas equipes, depois fez um trabalho de posse de bola, de tentar trocar passes, quem conseguia manter a posse de bola por certo tempo fazia o outro time pagar uma prenda, e aí depois a gente teve mais corrida mesmo e aquelas atividades de adaptação, tá? Mas as novidades elas vêm do departamento médico. E a principal novidade do treinamento foi a presença de Vitão no gramado. Obviamente o Vitão, que vem se recuperando de uma lesão muscular, ele não participou do treinamento com os demais jogadores, mas ele apareceu no gramado fazendo uma corrida, o que já mostra certa evolução do zagueiro. O Eduardo Cudê, depois do jogo contra o Bolívar pela Libertadores da América, afirmou que o Vitão estará à disposição na partida contra o Fluminense, pela semifinal da Libertadores da América. E o prognóstico está dizendo isso também. O Vitão vem evoluindo e a tendência é que para o primeiro jogo, pelo menos, no estádio do Maracanã, o Vitão já esteja disponível para atuar de novo com a camisa do Internacional, tá? Mas eu tenho também outras atualizações sobre o departamento médico. Pedro Henrique, que passou por um procedimento cirúrgico no braço, deve ficar de fora de 2 a 3 semanas. Inicialmente, ele fica em casa, de repouso, tratando. Depois começa a ir para o CT para trabalhar as cargas inferiores, os membros inferiores, e a partir daí ver que tipo de exercício ele pode fazer, se aguenta algum trauma, alguma queda, para aos poucos ir voltando ao gramado. Mas a expectativa é essa, de 2 a 3 semanas para voltar a aparecer no gramado do CT Parque Gigante. Portanto, o Pedro Henrique é um desfalque nas semifinais da Copa Libertadores da América contra a equipe do Fluminense. Pelo menos no primeiro jogo, o Pedro Henrique vai ficar de fora, tá? O outro jogador do departamento médico que eu quero falar aqui é sobre o Johnny. O Johnny, que teve uma entorse no tornozelo e que inclusive fez com que ele fosse cortado da seleção norte-americana, tá? O Johnny vai ficar na academia trabalhando separadamente pelo menos até o fim dessa semana. Mas a expectativa do Inter é que a partir de segunda-feira, quem sabe, ele volte a treinar e, voltando a treinar, possa ficar à disposição para enfrentar o São Paulo na próxima quarta-feira. É uma das ideias do Internacional reforçar o elenco para essa partida. Algumas operações especiais elas serão feitas, como por exemplo o Maurício, que vai estar com a Seleção Brasileira Sub-23, e o Inter projeta colocar o Maurício em um voo fretado para trazer ele o mais rápido possível para o Brasil para poder atuar contra o São Paulo, além de outras situações, tá? Inclusive, na tarde dessa terça-feira, eu gravei um vídeo aqui no canal falando exatamente sobre o que o Inter pretende fazer de diferente para essa partida. E uma das situações que o Inter está executando é uma promoção de sócios
bem forte para lotar o estádio Beira-Rio. A ideia é trazer um ambiente de decisão nessa partida contra o São Paulo, para dessa forma o grupo estar motivado e dessa forma o Inter dar uma resposta, já que o jogo também é encarado como uma decisão pelo Campeonato Brasileiro. E o Inter entende que precisa estar bem no Campeonato Brasileiro para poder focar de fato na Libertadores da América. Eu falo sobre tudo isso aqui, é só clicar aqui para assistir e saber um pouco mais do plano do Internacional a respeito da Libertadores da América, a respeito dessa partida contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, onde o Inter deverá recuperar alguns jogadores, o Johnny, entre eles, além do Maurício, os jogadores que estão convocados, todos deverão passar por uma possibilidade de plano de aceleração para eles poderem voltar, tá? Vamos falar de mercado agora, tá? Porque tem duas informações importantes. A primeira delas, ela foi trazida pelo Wagner Martins na noite dessa terça-feira, tá? O Inter está acertando a contratação do lateral esquerdo Dauber. Ele tem 29 anos de idade, tá? Ele saiu muito cedo do futebol brasileiro e ele esteve no futebol italiano, fez muito sucesso. E por último, estava na Inter de Milão, tá? O Dauber, ele tem a sua última partida como profissional, o seu último jogo profissional, em maio de 2022, tá? Então já faz mais de um ano que o Dauber ele não entra em campo. Ele estava livre do mercado depois de encerrar o seu contrato com a Inter de Milão e por isso o Inter pode contratar esse jogador mesmo com a janela fechada, tá? É só assinar com ele, porque ele encerrou seu contrato antes do fechamento da janela. Ele já está aqui em Porto Alegre, não foi anunciado ainda, porque restam alguns detalhes a serem acertados de salário e tudo mais. Tempo de contrato, 3 anos, está tudo certo, ele deve ser anunciado nas próximas horas, nos próximos dias, mas é fato, o Dauber chega para suprir uma ausência que o elenco tem, que é na lateral esquerda. E isso mostra que, de fato, o Taulara não é um jogador confiável no entendimento do Eduardo Cudê. A gente já havia sentido isso em outros momentos. O Taulara é um jogador que pode ser negociado, tá, com o futebol europeu, principalmente a partir de agora com a chegada do Dauber, porque ele é o reserva do René. E se entende que é o reserva mais confiável para o René do que o Taulara e do que o Depena, que foi colocado ali também em alguns momentos. Então o Dauber chega para suprir essa lacuna do elenco do Internacional. E uma última envolve Luiz Adriano, tá? Eu trouxe ontem a possibilidade de negociação do Luiz Adriano com o Al Faisaly, da segunda divisão da Arábia Saudita, que fez sondagens em relação a este jogador, tá? O Inter tem dito que o Luiz Adriano não será negociado neste momento, porque é considerado um jogador indispensável. Aí vocês vão dizer, mas o Luiz Adriano não tá bem, tinha que negociar. Não é indispensável. A gente pode até entender que o Luiz Adriano ele não está bem, mas é importante ressaltar que se o Luiz Adriano sair agora, o Inter não consegue uma reposição para o centroavante reserva ao Ener Valencia, tá? E aí, semifinal e final de Libertadores, amigo, se não tiver Ener Valencia, não tem ninguém. Então o Inter pensa nisso, mantém o Luiz Adriano em Porto Alegre, mantém o Luiz Adriano no Internacional, porque entende que ele é indispensável exatamente por esse fator de não haver um reserva para o Ener Valencia. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vou passar algumas odds, por exemplo, de Campeonato Brasileiro da Série B. Ceará e Londrina. Ceará 1.5, empate 3.8, Londrina está pagando 7. O Ceará está muito bem na Série B, o Londrina está muito mal, é um dos lanternas da competição. Joga lá na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!